Edital do TJ São Paulo para o cargo de escrevente, publicado dia 29 de julho de 2021. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a estudar para essa prova, qual a melhor estratégia, quais são as principais matérias, qual o tamanho de cada matéria, quais merecem mais a sua atenção, quais que podem te derrubar e como que você deve estudar, ciclo, revisão, aquela coisa toda, como é que você vai fazer as suas revisões a partir de agora para ler e não esquecer até o dia da prova. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. E o TJ São Paulo é uma excelente oportunidade de sair dessa vida bandida. São mais de 800 vagas no total, mas você vai ter que escolher a comarca, etc. e tal para fazer. E na capital são mais de 300, então vai ter gente pra caramba tentando essas 300 aí, mas é uma grande oportunidade, não dá para a gente desperdiçar. A prova está marcada para o dia 31 de outubro de 2021. Significa que a gente tem praticamente exatos 3 meses até a prova e vamos descobrir o que você consegue fazer em 3 meses, de que forma você deve se preparar. Tá? A banca é VUNESP, beleza? Todo mundo já sabe. E é o seguinte, a estrutura da prova as matérias foram divididas em 3 blocos. Bloco 1, Bloco 2 e Bloco 3. Bloco 1 e Bloco 2 têm mínimo, eles têm mínimo de 50%. Você tem que acertar no mínimo metade das questões do bloco. O Bloco 1 é só língua portuguesa, é só português. Então você tem que acertar metade das 24 questões, tem que acertar 12 pelo menos. O Bloco 2 é o bloco dos direitos e você vai ter 40 questões. Então são 24 questões aqui, 40 questões no Bloco 2. Você tem que acertar pelo menos metade delas. E são 36 questões no Bloco 3. O 3 não tem mínimo, mas se você não fizer nem metade dessas questões do Bloco 3, dificilmente você vai ficar na ponta. Então tem que se preocupar com todos eles da mesma forma. Vamos analisar primeiro quais são as matérias mais importantes, aquelas que tendem a render mais pontos. A gente já sabe quantos pontos a gente vai ter em português, 24, está escrito no edital. Quantos pontos assim? Quantas questões, e cada questão vale 1 ponto. E a gente já sabe as matérias do Bloco 3. A gente já sabe quantas questões cada uma vai ter. Serão 14 de informática, 10 de raciocínio lógico, 6 de matemática e 6 de atualidades. Isso a gente já sabe. O Bloco 2, ele não tem o número de questões discriminado no edital. Mas a prova de 2018, que foi absolutamente idêntica a essa aqui, teve essa configuração. Esse foi o número de questões de cada uma dessas matérias. Então a gente vê que normas da Corregedoria e Direito Administrativo foram as principais, com 8 questões cada uma, seguida de Direito Constitucional, depois Processual Penal, Penal e Processual Civil. Então as matérias estão aqui organizadas por ordem de quantidade de questões, beleza? Português é a principal delas, Informática e Raciocínio Lógico vem aí em segundo e terceiro lugar. São 3 matérias que não dá para você abrir mão, não dá para você não estudar essas matérias porque valem muitos pontos. Tá? Vamos falar do Bloco 2 em seguida. Primeira dica importante que eu posso te dar aqui. Língua portuguesa. Português. Você tem que treinar muitas questões da banca VUNESP de português. Muitas. Se você tiver uma base razoável em português, já vai direto para as questões. Separa por assunto, ou por PDF, ou por capítulo do livro, a forma que você fizer, pega e faz questões de um assunto, anota o seu percentual de acertos, vai para outro assunto, faz mais questões, anota o seu percentual de acertos, vai jogando essas informações para uma planilha para você ter esse controle. Como que eu estou de percentual de acerto em cada assunto de português? E aí você vai conseguir identificar aqueles assuntos em que você está pior e vai fazer uma revisão ali, olhar a teoria, assistir uma videoaula desse assunto em que você está pior. Língua portuguesa é a mais importante, disparadamente. Você tem que treinar muitas questões da VUNESP do conteúdo programático dessa prova. Tá? Informática, provavelmente, se você não vem estudando, vai te dar um pouco de trabalho agora. Você vai provavelmente ter que assistir videoaula. TI, geralmente, é mais difícil. A pessoa tem que assistir videoaula. Informática, alguns têm mais facilidade, outros não. Se você tem dificuldade, assista videoaula, mas revise via questões. Controle o seu impulso de resumir a videoaula, não faça isso porque não vai dar tempo.
você vai gastar um tempão para fazer esses resumos, não vai conseguir assistir todas as aulas e, adivinha, não vai reler nenhum dos resumos que foram feitos, porque não vai dar tempo. Então, pula esse negócio de resumo que você vai fazer e não vai reler mesmo, assiste videoaula, faz questões, assiste outra videoaula, faz questões, assiste outra videoaula, faz questões. Vá por essa linha dos exercícios de fixação. O que interessa é acertar a questão. Diogo, eu não estou entendendo nada, mas eu estou acertando 80% das questões. Ótimo, você consegue ser aprovado assim, sem entender, acertando questões. Da forma contrária, você não passa. Se você entender tudo e errar as questões, você não passa. Parece uma conversa de maluco, mas é verdade. O seu foco tem que ser acertar o máximo possível de questões. E o mesmo pode valer para raciocínio lógico, tá? Se você tem dificuldade, talvez você tenha que assistir videoaula, treine questões. Anote todas as fórmulas, tudo que você puder, deixe isso já separadinho e treine questões. Então aqui no começo eu estou falando para a pessoa que está meio que caindo de paraquedas aqui nesse estudo, não vai dar tempo de ver tudo, está naquela correria. Eu falo primeiro para essa galera. Depois, mais para o final do vídeo, eu vou falar com você que está adiantado, já bateu todas as matérias ou quase todas, a gente faz uma conversa um pouco mais de nível mais avançado de estudo. Nesse começo aqui, tentar apagar incêndio. O ideal é você ler tudo de todas as matérias e revisar tudo de todas as matérias várias vezes. Tá? Esse é o ideal. Eu te ensino a fazer isso aqui nesse vídeo, no canal no YouTube, na comunidade Estudo Completo, onde tem videoaulas minhas. Eu ensino tudo isso em um monte de lugar. Mas eu sei que tem gente que vai estar caindo de paraquedas, então vamos tentar salvar essa galera de humanas aí para poder ter um resultado mínimo, conseguir fazer alguma coisa nessa prova, tá? Raciocínio lógico, provavelmente, como eu falei, videoaulas mais questões. Nada de ficar viajando, anotando, coisa assim, videoaulas mais questões. Existe também uma outra possibilidade. Diogo, eu sei que não vai dar tempo de ler tudo de todas as matérias. E aí, você acha que eu abandono alguma matéria? Bom, você pode abandonar porque as matérias não têm nota mínima. Você pode zerar direito constitucional, por exemplo, e isso não vai te eliminar. Você pode zerar direito processual civil, não vai te eliminar. Se você zerar português, você está eliminado. Português é o bloco 1 sozinho, tem que fazer metade ali. A gente tem o mínimo de 50% nos blocos 1 e 2. Matérias do bloco 3, então, nenhuma delas não tem mínimo, nenhum bloco tem mínimo, está liberado se você precisar não estudar algumas delas. Mas aqui a banca é VUNESP, não é igual CESP que te pune se você errar. VUNESP você pode chutar lá, vai que você acerta, vai que não acerta. Uma possibilidade é você tentar estudar primeiro os assuntos cobrados com mais frequência pela VUNESP. Então, assim, em língua portuguesa, por exemplo, a gente tem, para todas as matérias, na verdade, eu tenho essa análise estatística, eu ofereço ela dentro da comunidade Estudo Completo, tem link na descrição do vídeo. Essa análise estatística mostra os assuntos mais cobrados pela VUNESP para a língua portuguesa, para português, tá? E esses que estão marcados em laranja aqui respondem por 80% das questões. Repare que um quarto, praticamente, dos assuntos responde por 80% das questões. Os outros assuntos, olha, 0,1, 0,1, 0,3, 0,4, 0,4, 0,5, 0,9%. Eles têm uma incidência mínima, eles raramente aparecem em provas de português da VUNESP. Então, essa galera do final, você não vai estudar inicialmente, você vai focar nessa galera, nesses assuntos que respondem por 80% das questões. Nesse caso, se você inclusive estiver assistindo esse vídeo dentro da comunidade Estudo Completo e tiver acesso a essa planilha, eu sugiro que você faça o seguinte, você começa do assunto que mais cai, nesse caso aqui interpretação de texto, depois morfologia e tal, você estuda todos eles até o último, beleza? Depois você vai revisar também todos eles, do primeiro até o último desse grupinho. Então você lê primeiro essas matérias pintadas de laranja, depois você revisa essas matérias pintadas de laranja e, se der tempo, você abarca um segundo grupinho aí, quem sabe daqui até aqui, outros assuntos, se der tempo. Mas o principal é você ler e revisar esses assuntos que mais caem, ok? A análise completa é exclusiva da comunidade Estudo Completo.
Inclusive, se você estiver vendo dentro da comunidade Estudo Completo, no próximo vídeo eu ensino passo a passo como fazer um ciclo de estudos pós-edital para o TJ São Paulo. Eu vou te ensinar, tem a minha planilha geradora de ciclo, vou te ensinar a preencher e você vai sair com o seu ciclo de estudos prontinho, feito sob medida para você, porque eu vou te ensinar como calibrar essa planilha, como fazer esse ciclo para ele sair legal para você, tá? Tá dentro da comunidade. Bom, dito isso, próximos temas da preparação. O ciclo de estudos, eu vou falar de uma forma geral aqui. Pós-edital, ou você está com todas as matérias no seu ciclo, ou você abandonou alguma matéria. Então, provavelmente você vai ter que ter todas as matérias no seu ciclo. Mas, Diogo, eu acho que alguma matéria eu vou ter que abandonar. Beleza, Diogo, eu vou usar os assuntos mais cobrados aqui, vou fazer isso para algumas matérias de menor importância. Para quais matérias você acha que eu posso fazer isso? As matérias que tiveram menos questões na última prova foram processual civil, penal, proc penal, atualidades, matemática. Então essas 5 matérias aí valeram menos pontos. Teoricamente você teria que já abrir mão de alguma delas se tiver que escolher alguma, né? Elas valem menos pontos. Mas a gente tem que levar em consideração também o tamanho de cada uma dessas matérias. Por exemplo, direito penal tem 5 aulas, enquanto processual civil tem 11. Se você tiver que escolher uma delas para abandonar, você vai abandonar processual civil. Aulas, isso aqui é de um cursinho grande do Brasil, tá? É só para a gente ter uma noção de tamanho de matéria. Então, é melhor você abrir mão de processual civil com 11 aulas do que de penal, que só tem 5. Então, matérias que a gente já tinha citado anteriormente. Português vale muito, informática vale muito, raciocínio lógico vale muito. Quais as outras matérias interessantes de estudar nessa relação aí tamanho e pontuação? Olha, penal é pequenininha, constitucional é pequenininha, administrativo é micro, só tem 2 aulas, incrível, né? De 2 aulas no edital anterior a gente teve 8 questões. Então essas matérias aqui com certeza você tem que estudar. Normas da corregedoria tem um tamanho razoável, 8 aulas, mas ela também valeu muitos pontos, então não dá para abrir mão. E assim a gente vai escolhendo algumas matérias que são menos importantes. Processual civil, com suas 11 aulas. Quem sabe matemática, se você tiver dificuldade em exatas, porque é um pouco mais longa, são 12 aulas, etc. e tal. E atualidade são só 5 aulinhas, você vai estudar também. Processual penal está no meio do caminho, né? São 8 aulas, mas são só 6 pontos, a gente fica meio em cima do muro aqui com relação a ela. Vai depender da sua carga horária. O que eu estou te mostrando aqui? Tem que levar em consideração quantos pontos uma matéria pode gerar, né, para você, e também o tamanho dela. Quanto tempo você vai ter que gastar para estudar essa matéria, para ler essa matéria completamente. E eu vou falar em detalhes aqui no próximo vídeo dentro da comunidade, ensinando a fazer ciclo de estudos, mas aqui eu posso te passar uma linha geral. Quanto mais pontos a matéria valer, maior tem que ser a sua dedicação agora. Via de regra é isso aí. Então, a gente está falando de carga horária. Por exemplo, cada matéria aqui você vai estudar 60 minutos por ciclo. Português é muito mais, ela vale 24 pontos, então é no mínimo 120 minutos, o dobro de carga horária das outras matérias, porque você tem que acertar muito a questão de português. Informática, carga horária maior. Raciocínio lógico, carga horária maior. Normas da corregedoria também, porque vale muito ponto e é grande. Entende? A gente tem que separar a carga horária de acordo com a pontuação da matéria. Gastar mais tempo com matérias que valem mais pontos. Exceção para isso. Por exemplo, direito administrativo. Só tem 2 aulas. Você não vai botar uma carga horária muito alta para direito administrativo, que vale muitos pontos, mas só tem 2 aulas. Você vai ler as 2 aulas rapidinho e vai ficar depois sem ter o que fazer com ela. Vai ficar só revisando. Então não precisa botar uma carga horária tão grande para direito administrativo. Usa o bom senso, mas via de regra, vale mais ponto, dá mais carga horária para ela. Gasta mais tempo com as matérias que vão te dar mais retorno. Verdade é essa. E, na falta de tempo, estuda primeiro os assuntos cobrados com mais frequência para tentar maximizar ali a sua chance de ganhar ponto, mesmo que você não estude tudo. Não existe nenhuma garantia de que esse padrão vai se repetir, mas historicamente os assuntos mais cobrados tendem a ser mais cobrados também depois no futuro, tá? Diogo, como que eu faço revisões periódicas?
Dentro da comunidade tem uma aula em que eu detalho revisões, tá? Inclusive com tabelinha, como é que você controla as revisões, etc e tal. Mas o que eu posso te dizer aqui tranquilamente é: dê preferência a revisar via questões. Não passa quem sabe mais, passa quem acerta mais questões. Além disso, questões são uma forma de estudo ativo. Revisão ativa. Você está fazendo esforço para tentar responder uma questão, ou então você erra e tem aquela chateação, aquela dor de ter errado uma questão. Tudo isso ajuda a memorizar, ajuda o processo de memorização. E você precisa de uma memória razoável, porque faltam 3 meses para a prova ainda. Se você fizer um resumo, Diogo, eu só aprendo escrevendo. Desculpa, a ciência já está cansada de mostrar que você não aprende mais porque está escrevendo. Você lê um parágrafo, escreve, lê um parágrafo, escreve. Isso aí não ajuda na memorização de longo prazo, tá bom? Não se engane. Da mesma forma, se você fez o resumo, reler o resumo não ajuda também. Você está fazendo uma revisão passiva, você está lendo uma coisa que está pronta. Você não está fazendo esforço, então isso aí não vai te ajudar. Me desculpa, eu sei, eu estou acabando com 20 anos de educação básica que você recebeu no Brasil, mas a verdade é essa. E se você quiser fazer um feito extraordinário, que é passar num concurso, você tem que utilizar técnicas mais avançadas de estudar. Questões é o caminho para isso aí, ok? Dessa forma você vai conseguir avançar mais rápido e vai memorizar melhor, tá bom? Tem link na descrição para a comunidade, se você quiser aprender mais a estudar comigo. Se você achou que tudo que eu falei aqui é bobagem, não vem para a comunidade, não precisa, estuda da sua forma, boa sorte. Se você estiver no YouTube vendo esse vídeo, se você tiver gostado, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu, que eu sempre lanço mais dicas aqui, aproveita o canal para isso também. E se você estiver assistindo dentro da comunidade, no próximo vídeo aqui embaixo eu vou te ensinar a fazer o seu ciclo de estudos, ok? Um grande abraço e até a próxima.